Ok. Oficialmente, boa noite para o curso de Teologia Bíblica em Guarapuava, esta é a nossa quarta noite. E nós estamos fazendo via internet hoje por causa da nossa situação no mundo e estou grato pela participação de todos. Todo mundo tem sua Bíblia? Eu vou começar em João capítulo 17. Deixe-me relembrar todo mundo sobre nossa última aula. Nos últimos 2-3 aulas, nós falamos sobre algumas coisas muito importantes. Número 1, fizemos uma linha de tempo de Gênesis, Apocalipse, e nós descobrimos que a Bíblia toda é sobre Jesus Cristo. A Bíblia toda é sobre Jesus Cristo, capa a capa. Na próxima aula, em João capítulo 1, nós descobrimos quem é Jesus Cristo. Tem um só Deus, mas tem 3 pessoas deste um só Deus. E descobrimos que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o Criador de todas as coisas. Versículo 14, em João capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 17, descobrimos que o nome dele é Jesus. Então, descobrimos quem é Jesus. E Jesus é o único que viu Deus. E ele é o único que pode... ele é o único que pode explicar Deus para nós. Se seu áudio ainda está ligado, você quer desligar seu áudio, eu estou tentando desligar, porque algumas pessoas estão conversando em cima de um ao outro. Ok. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Todo mundo está me ouvindo bem? Luiz Carlos em Cantagalo está me ouvindo? Marileide está ouvindo? Gisele está ouvindo? Ok, bom, eu vou continuar, só queria verificar. Nós iniciamos a segunda lição, semana passada, chamada lição 2, a autoridade religiosa. E nós simplesmente demos uma introdução à lição e fizemos naquele quadro branco uma linha de tempo. A partir do primeiro século, do final do livro de Apocalipse, até os dias de hoje, e nós falamos sobre a história religiosa. Eu sei que foi uma história meio chocante, como a igreja começou no primeiro século, em Atos capítulo 2, e a igreja andou por 600 anos, apenas uma igreja no mundo. Então nós sabemos que alguma coisa aconteceu. Pessoas começaram a negligenciar a Bíblia, começaram a olhar mais para homens, e agora temos N igrejas diferentes, até falando coisas diferentes sobre Jesus Cristo. Então, eu tentei apresentar a primeira aula sobre Gênesis e Apocalipse para mostrar quem é Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. Depois, João capítulo 1, quem é Jesus. E ele é o único que viu Deus, o único que pode explicar Deus para nós. E nós devemos ouvir somente Jesus. Então, esta lição aqui, bem resumido, como ouvir Jesus. Como ouvir Jesus? Jesus quer comunicar conosco, como nós vamos ouvir Ele? A melhor fonte que eu sei de descobrir isso é olhar dentro da Bíblia. Nós terminamos nossa última aula, terça-feira passada, com uma observação muito interessante. Entre todos os grupos religiosos diferentes, a maioria tem 2 coisas em comum. Número 1, eles carregam a mesma Bíblia. Todo mundo está carregando a mesma Bíblia. E número 2, a maioria dos novos grupos, existem milhares, desses novos grupos que estão participando na praça, eles têm sinceridade, eles têm dedicação, estão fazendo coisas boas para ajudar o próximo, têm benevolência, mostrando caridade, mas eles afirmam também que seu fundador recebeu uma revelação direta de Deus. E por causa que Deus falou com a pessoa, começou um novo grupo. Então nós temos N grupos afirmando que Deus está falando verbalmente na sua cabeça, nos seus ouvidos, para todos os membros, ou uma pessoa específica, e iniciou uma nova igreja. Mas todos eles estão carregando a mesma Bíblia. Então, como nós vamos saber quem é quem está certo? O que nós vamos fazer é abrir a Bíblia
desde que todos concordam que a Bíblia é a palavra de Deus, e vamos ver o que a Bíblia fala sobre si mesmo. Deixe-me fechar minha porta, porque eu tenho mais áudio aqui do que eu preciso. Ok, eu estou de volta. Eu acho que minha esposa está assistindo a aula na outra sala. Ok. Nossa pergunta hoje à noite. Eu tenho várias perguntas na folha. Nossa pergunta hoje. Primeiro, como o Novo Testamento chegou em nossas mãos? E depois nós vamos perguntar como o Velho Testamento chegou em nossas mãos. Como esta informação que estava na cabeça de Deus chegou nesta folha de papel para que a gente leia hoje. E nós vamos deixar a Bíblia explicar isso. Depois nós vamos ver qual é o relacionamento entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Qual é a diferença entre os dois? Por que tem dois testamentos? Primeira pergunta. Como o Novo Testamento chegou em nossas mãos? Eu estou em João capítulo 17, versículos 6 até 8. E eu já pedi alguma coisa de vocês nas últimas 2 aulas. Ler o livro de João. Eu espero que tomou o tempo, leva 1h30 e ler o livro de João. Porque se nós vamos entender a palavra de Deus, nós temos que ler o livro todo. Depois nós temos que procurar as palavras repetidas para ver o tema do livro. E terceiro, nós temos que comparar as palavras e deixar a Bíblia explicar si mesmo. Agora, vamos lendo João 17, versículos 6 até 8. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Agora, eu não vou explicar esta leitura, a menos que a gente pratique 2 dicas de sabedoria de como entender qualquer estudo bíblico. Como nós vamos entender isso? Eu já falei, devia ter lido o livro de João inteiro, primeiro passo. E nós já fizemos um resumo na última aula sobre o livro de João inteiro, é sobre Jesus e as palavras mais repetidas, sinais e crer e vida, e nós começamos a aplicar os princípios. Agora, nós estamos pulando no meio do livro de João, no meio de um capítulo, e se nós queremos entender esta leitura, deixe-me acrescentar mais 2 regras, mais 2 dicas de como entender a Bíblia sozinho. Eu espero que você tenha a caneta e vai anotar essas 2 dicas. Cada vez que você faz uma leitura, faça 2 perguntas. Quem está falando e quem está ouvindo? Se você não identifica quem está falando as palavras e quem está ouvindo as palavras no contexto, você vai tirar uma conclusão errada. Então, por exemplo, vamos dizer que um grupo de amigos estão conversando e eles estão conversando sobre José e Daniel e Júlia, e eles estão conversando e passam uns 10 minutos, você entra na conversa e você está ouvindo eles falar sobre ele e ela, e ele falou isso, e ela não presta para isso, e eu não sei o que está acontecendo, e você ouviu só o meio da conversa. E você talvez ache que estão falando sobre você. Mas, ao invés de tirar conclusões precipitadas, sabe o que precisa fazer? Perguntar quem é ele e quem é ela. Oh, é Júlia e Daniel e José, identificando os personagens da conversa, vai facilitar a compreensão do que está sendo falado. Então aqui em João 17, vamos fazer a mesma coisa, perguntar quem está falando e quem está ouvindo. E a razão que eu quero fazer isso, versículo 6 diz, eu revelei teu nome àqueles do mundo. Não falou quem está falando e quem está ouvindo. Está falando só em pronomes. Eu e tu e eles. Ou quem é eu? E quem é tu? E quem é eles? É como um filme. Nós estamos no meio do filme. Então o que nós temos que fazer? Rebobinar a fita um pouquinho e ver o contexto maior. Então volta para o versículo 1. Está lá em versículo 1, João capítulo 17, versículo 1. Diz, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu
e orou: Pai, chegou a hora. Então, a pergunta é: quem está falando? Jesus. E quem está ouvindo? O Pai. E se você olhar em João capítulo 17, o capítulo inteiro, o capítulo todo é uma oração de Jesus. Então, Jesus está falando e está falando com o Pai. Agora, identificando quem está ouvindo e quem está falando, agora olhe em versículo 6 de novo. Eu, Jesus, revelei teu nome, está falando do Pai, aqueles que do mundo me deste. Ou quem são aqueles? Sobre quem Jesus está falando? Aqueles, quem é? Well, vamos ler mais. Aqueles que me deste. Eles eram teus, tu, Pai, as deste a mim, Jesus, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, tem algumas pessoas sobre quem Jesus está orando que Deus deu para ele, e eles têm acompanhado Jesus, e eles têm obedecido Jesus. Quem são essas pessoas no contexto de João? Se você olhe nos capítulos anteriores, quem são essas pessoas que estão ouvindo, obedecendo e seguindo Jesus? Ou tinha 12 deles, chamados 12 apóstolos. E ele continua em versículo 7. Agora, eles, está falando dos 12 apóstolos, sabem que tudo que me deste vem de ti, do Pai. Pois eu, Jesus, lhes, os 12, transmiti as palavras que me deste e eles, os 12, as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, do Pai, e creram que me enviaste. A leitura fica bem mais fácil quando sabemos quem está falando e quem está ouvindo. Então, o ponto da leitura, por que eu fiz esse exercício com vocês? Para vocês não tirarem conclusões precipitadas sobre um versículo. Nós não queremos pegar aquele pedaço da quebra-cabeça que tem uma mancha verde e adivinhar o que significa. Não queremos ver a cena maior da quebra-cabeça e saber que são as costas de um sapo e não é uma melancia, ou seja, que for que alguém pode inventar. Então, depois de fazer o exercício, agora vamos ver o ponto da leitura, porque nós queremos responder à pergunta: como o Novo Testamento chegou em nossas mãos? Como esta informação da Bíblia saiu da mente de Deus e chegou neste papel com exatidão para a gente ler hoje? A resposta está em versículo 8. Jesus, em oração, diz: pois eu lhes, está falando dos 12, transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Durante um período de 3 anos, Jesus andou com os 12 discípulos, ele chamou de apóstolos, e ele transmitiu verbalmente a palavra de Deus para os apóstolos. Nós sabemos, logo depois de João 17, se você vir a página, capítulo 18, Jesus foi preso. Capítulo 19, ele foi morto numa cruz. Capítulo 20, 21, ele ressuscitou dos mortos, depois de 3 dias do túmulo. E sabemos logo em seguida, acontece o livro de Atos. E o primeiro capítulo de Atos mostra que quando Jesus saiu do túmulo, ele ficou aqui na planeta Terra por 40 dias para as pessoas tocar nele, abraçar ele, ouvir ele, conversar com ele, comer com ele e confirmar que ele está vivo mesmo. E tem mais de 500 testemunhos oculares da ressurreição de Cristo. Em Atos capítulo 1, Jesus logo em seguida subiu para o céu e os 12 estão lá. E agora, onde Jesus foi, o que vamos fazer? Eles obedeceram Jesus e voltaram para Jerusalém. Minha pergunta é: Jesus transmitiu a palavra de Deus para esses 12 homens durante 3 anos. E agora Jesus foi embora. Como eles vão lembrar de tudo que Jesus falou para registrar toda esta informação na Bíblia com perfeição? Eles não tinham na mão um caderno, uma caneta, como vocês têm hoje, para registrar as palavras de Jesus. Eles não tinham um gravador MP3, MP4, como eu estou usando hoje à noite, para gravar esta aula. Eles não tinham um computador, nem um celular para fazer algumas anotações enquanto Jesus falou por 3 anos. Eles não tinham nada disso. Sabe o que eles tiveram na época? Ouvidos.
Eles simplesmente escutaram Jesus por 3 anos, a palavra de Deus. Agora a pergunta é, como eles podiam lembrar de tudo que Jesus falou por 3 anos? Todas as palavras de Deus por 3 anos, como eles podiam lembrar? Posso imaginar que alguns de vocês estão pensando, eu não tenho a menor ideia. E outros de vocês sabem a resposta. Talvez lá embaixo no chat, você pode bater no chat lá embaixo. Você pode dizer, eu sei qual é a resposta e digitar lá. Você sabe como eles podiam lembrar de tudo que Jesus falou? A resposta que a maioria vão falar, a resposta é o Espírito Santo. O Espírito Santo fez isso por eles. E a resposta está certa. Agora, o que nós vamos fazer é confirmar que foi o Espírito Santo que ajudou os apóstolos. Então, para ajudar a entender João 17, o que nós vamos fazer? Vamos rebobinar a fita de nossa Bíblia. Volte alguns capítulos. Vamos voltar para João capítulo 14. João capítulo 14. E vamos deixar a Bíblia nos ensinar como a Bíblia chegou em nossas mãos. João capítulo 14, versículo 25 e 26. Tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Boa leitura. Sabe o que eu não quero fazer? Eu não quero explicar para vocês. Até fizermos 2 perguntas importantes. Quais são as 2 perguntas? Para entender qualquer leitura da Bíblia. Pergunta 1. Quem está falando? E número 2. Quem está ouvindo? Cada vez que alguém fizer uma leitura no meio de um livro, no meio de um capítulo, você quer estabelecer o contexto maior. Sempre pergunta quem está falando, quem está ouvindo. Então, em versículo 25 diz, tudo isso lhes tenho dito. Nós temos uma pessoa falando com um grupo de pessoas. Quem são? A única maneira de descobrir é rebobinar o filme um pouquinho. Vamos ver antes. Então, volte para o versículo 23. Quem está falando em versículo 23? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, nós temos Jesus falando. Agora, quem está ouvindo Jesus falar nesta leitura? Temos que rebobinar a fita um pouquinho mais. Então, olhe em versículo 22. Quem estava na conversa? Então disse Judas, não Iscariotes. Entre os 12 apóstolos tinha 2 homens chamados Judas. Este é um Judas e o outro Iscariotes. Ele não está nem na conversa mais, porque em capítulo 13 ele saiu da conversa para trair Jesus. Então, neste momento, Judas Iscariotes não está lá. Mas vamos continuar voltando na história. Volta para capítulo 14, ainda versículo 8. Volta na sua Bíblia para o versículo 8. Quem mais estava na conversa? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe estava lá. Volta um pouquinho mais para o versículo 5. Disse-lhe Tomé. Tomé estava na conversa. Volta um pouquinho mais para capítulo 13, versículo 36. Simão Pedro. Capítulo 13 e 36. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Então nós temos Simão Pedro, Tomé, Filipe, Judas. Quem são essas pessoas? Faz parte dos 12. Se volta um pouquinho mais para o versículo 30, diz assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Então Judas estava lá, mas ele já saiu da reunião. E se continuar voltando, você vai chegar no começo desta conversa, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1, Jesus se reuniu com os 12 para celebrar a Páscoa. Jesus lavou os pés dos 12 discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Daqui a pouco Judas saiu da conversa e tem 11 lá. Então, capítulo 13, 14, 15 e 16, 4 capítulos, uma conversa. Jesus falando
com os 12 apóstolos. Agora, com esta informação na cabeça de quem está falando e quem está ouvindo, agora leia comigo João 14, versículo 25 e 26 de novo, porque queremos confirmar como quem ajudou os apóstolos a escrever o Novo Testamento com perfeição, sem erro nenhum. João 14, versículo 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Tudo isso lhes tenho dito. Jesus falando com os apóstolos. E ele diz, enquanto ainda estou com vocês. 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, lhes ensinará, os 12, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Como os apóstolos vão lembrar de tudo que Jesus ensinou durante 3 anos? O Espírito Santo vai ajudar eles. O Espírito Santo vai ensiná-los tudo e o Espírito Santo vai ajudar a lembrar de cada palavra que Jesus disse. Agora, deixe-me fazer uma observação sobre esta leitura muito importante. Hoje em dia, algumas pessoas estão lendo este texto e aplicando a si mesmo, dizendo que o Espírito Santo fala com eles hoje em dia. Mas você não pode ensinar isso desta leitura, porque nesta leitura Jesus não estava falando comigo e nem com você. É por isso que temos que identificar quem estava falando e quem está ouvindo, para não entender erradamente a Bíblia. Quem estava falando aqui em João 14 é Jesus. Quem estava ouvindo, os apóstolos e mais ninguém. Mas deixe-me ler alguma coisa interessante para vocês. Eu apresentei este livro para vocês a semana passada como exemplo. Allan Kardec, um francês, 1850. Ele disse que Deus falou com ele e ele afirmou que esses 5 volumes dos Espíritos devem ser a nossa Bíblia hoje. Até eu vou ler da introdução do primeiro volume. Veja o que ele falou. Ele falou na introdução... Deixa eu ver qual página. Primeira página, diz isso. Mas assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia, está falando do livro dele, a predição de um novo código, ou do Espírito da Verdade, como se vê em João 14. E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec sob a orientação do Espírito da Verdade no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Ele disse que toda esta informação neste livro, em mais 4 volumes, veio do Espírito Santo. E ele diz que ele afirma isso porque João 14, 25 e 26 diz que o Espírito Santo vai falar. Bom, eu falo para esta pessoa, Allan Kardec, João 14 não estava falando para ele. Não estava. Estava falando para os 12 apóstolos e mais ninguém. João 14 não se aplica a ele. Outra pessoa diz, o Espírito Santo falou comigo e apresentou este livro, o livro dos Mormons, e entre vários outros. Maomé diz que Deus deu o Alcorão para ele. Tem N livros que pessoas estão publicando hoje dizendo que vieram de Deus. E aqui nós estamos com a Bíblia dizendo, veio de Deus. A Bíblia em si está falando sobre si mesmo e não está falando sobre todos estes outros livros. Hoje em dia, o que está acontecendo entre vários grupos religiosos, de pessoas sinceras tentando fazer alguma coisa de bom, algumas pessoas estão falando que Deus está falando com eles hoje. Mas eles não estão escrevendo livros como Allan Kardec, ou Joseph Smith, ou Maomé. Não, eles estão simplesmente falando que Deus está falando comigo e estão pregando isso para as multidões e o povo está acreditando nele. E eu pergunto, por que você afirma que Deus está falando com você? E eles falam, João 14, versículo 26, que diz que o Espírito Santo vai falar. E eu falo para eles, sabe, João 14 não está falando sobre você. Jesus não estava falando que o Espírito Santo vai falar com você. No contexto, Jesus estava falando com os apóstolos e mais ninguém. Mas a pessoa insista.
Eu sei que o Espírito Santo fala comigo. Eu tenho vozes na minha cabeça, eu posso ouvir no meu ouvido, eu tenho essas mensagens. E eu não posso negar que temos vozes na cabeça da pessoa. Mas quando alguém diz que tem o Espírito Santo falando com eles, é só ler o versículo novamente para comprovar que o Espírito não está falando com eles. No final do versículo 26 diz isso. E lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Jesus falou pessoalmente com Allan Kardec, o Joseph Smith, o Maomé. E agora o Espírito vai relembrar o que Jesus já disse. Eles estão totalmente fora do contexto. E também, desde que o Espírito Santo vai ajudar a pessoa a lembrar de tudo que Jesus falou, então eu quero fazer um teste com a pessoa. Eu falo para eles, desde que o Espírito Santo é capaz de nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou, o que Jesus falou para os apóstolos em Lucas capítulo 22, versículo 23. A pessoa vai pegar a Bíblia e diz, não pode pegar a Bíblia. O apóstolo Pedro não tinha uma Bíblia. O Espírito Santo falou e saiu da boca de Pedro. Pedro não tinha Novo Testamento. Ele era o Novo Testamento, ambulante. O que saiu da boca dele produziu o Novo Testamento. Então, meu amigo, você não pode usar sua Bíblia. Você tem que deixar o Espírito Santo falar na sua cabeça para me explicar o que está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 12, ou Deuteronômio 32, 15, ou Gênesis capítulo 45, versículo 6. E se a pessoa não consegue falar, é óbvio que a pessoa não tem este dom do Espírito Santo. Sabe uma coisa muito interessante? Quando o livro de João fecha, e Jesus morre na cruz, e 3 dias depois ressuscitou, e por 40 dias Jesus reuniu com os apóstolos, confirmando que ele está indo embora, o Espírito Santo vai chegar, e daqui a pouco Jesus subiu para o céu, em Atos capítulo 1, versículo 9, os apóstolos ficaram lá coçando a cabeça. Eu não entendo nada. Onde ele foi? Por que ele foi? E ele ressuscitou, e qual é o futuro? Mas eles não entenderam. Mas eles fizeram uma coisa muito importante em Atos 1. Eles voltaram para Jerusalém para esperar o Espírito Santo. Jesus pediu para eles esperar. Então eles estão esperando. Em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e do nada Pedro ficou de pé e diz, eu entendo agora. E ele explicou o Evangelho, explicou a igreja, 3.000 pessoas foram batizadas e a igreja começou. E o apóstolo Pedro, um pescador iletrado, do nada falou com exatidão a palavra de Deus. Ele é uma Bíblia ambulante. Este é o poder do Espírito Santo. Agora, vamos voltar para esta leitura de novo. Estamos aqui em João 14, 25 e 26. Eu quero aumentar este assunto um pouquinho mais. Olhe em capítulo 16 agora. Capítulo 16, versículo 12 e 13. Vamos voltar um pouquinho na leitura, porque algumas pessoas fazem algumas afirmações hoje e eu gostaria de corrigir alguns pensamentos enquanto estamos aprendendo como o Novo Testamento chegou em nossas mãos. Olha em versículo 5. Jesus ainda está na conversa com os 12. Em versículo 5, diz, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus diz que o Espírito Santo vem para convencer as pessoas. É verdade. Como ele vai fazer isso? Versículo 12 e 13. Jesus diz, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que
está por vir. Jesus falou para os 12, eu tenho muito mais para falar, mas vocês não estão prontos para ouvir. Eu estou indo embora, mas o Pai vai enviar o Espírito da Verdade para vocês. E o que o Espírito da Verdade vai fazer para os apóstolos em versículo 13? O que vai fazer? Ele os guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Agora, se eu tiver todo o dinheiro do mundo nas minhas mãos, existe mais dinheiro no mundo? Não, eu tenho tudo. E se os apóstolos receberam toda a verdade do Espírito Santo no primeiro século, todinho, toda a verdade, existe mais verdade para ser revelado hoje em dia? Não tem mais. O Espírito Santo não tem mais nada para dizer. Ele já disse tudo no primeiro século. O Espírito Santo, ele entregou toda a verdade aos apóstolos? Sim. Jesus falou a verdade que vai entregar? Sim. O Espírito Santo falhou em entregar? Não. Então, hoje, se alguém afirmar que o Espírito Santo está falando com eles, estão chamando Jesus de mentiroso. Estão falando que o Espírito Santo falhou e não entregou toda a verdade. Mas o Espírito Santo não falhou e Jesus não mentiu. Jesus entregou toda a verdade aos apóstolos por meio do Espírito Santo nas suas cabeças e eles começaram a pregar. Agora, a próxima pergunta é, o que os apóstolos fizeram com toda esta informação que veio para eles por meio do Espírito Santo e eles pregaram por 30 anos para evangelizar o mundo? O que os apóstolos fizeram com esta informação? Nós vamos agora abrir nossas Bíblias para Efésios capítulo 3, versículo 3, e Efésios capítulo 3, versículos 3 a 5, é uns 20 anos mais tarde. Agora, nosso tempo de 40 minutos está fechando aqui no sistema. Então, o que eu vou fazer para dar continuação para os próximos 40 minutos? Eu vou encerrar esta reunião aqui, porque se eu não falar agora, ele vai fazer automaticamente. Então vamos encerrar e todos vamos entrar novamente e eu vou continuar exatamente onde nós paramos em Efésios capítulo 3, 3 até 5. Todo mundo pronto? Eu vou encerrar e rapidinho entro na reunião mais uma vez e nós vamos dar continuação. Muito obrigado pela compreensão. Ok, eu estou de volta, esperando cada pessoa entrar novamente. Eu não vou parar nossa gravação do MP3 e nós vamos simplesmente dar continuação. Enquanto estou esperando todo mundo entrar, eu vou colocar um alarme para a gente terminar certinho, para a gente não perder os próximos 40 minutos. Estou vendo vários entrando, vocês são velozes. Muito obrigado pela ajuda. Ok, estamos quase todos entrando. Enquanto você está esperando todo mundo entrar, leia Efésios capítulo 3. Já dá uma olhada em Efésios capítulo 3, porque vai responder muita coisa sobre qual é a nossa autoridade religiosa hoje. Tem tantas autoridades religiosas hoje. E nós conversamos na semana passada sobre... Não é interessante como várias equipes de futebol podem chegar e participar na Copa do Mundo e eles conseguem jogar bola junto naquele espetacular da Copa do Mundo. A razão que tantas pessoas conseguem jogar bola juntos com paz e união de diversas pátrias, mesmo que eles nem conseguem entender um outro, é porque todos eles usam a mesma lista de regras da FIFA e isso une eles. Nós vamos aplicar este princípio para nós. Se todos nós vamos jogar junto religiosamente, realmente acreditar a mesma coisa, agir da mesma forma, honrando o nosso Deus, nós temos que seguir a mesma lista de regras.
Ok, eu estou vendo, todo mundo está quase de volta. Vamos ver se está faltando alguém. Ok. Todo mundo chegando. E eu compartilhei com vocês um pouquinho deste esboço. Vocês podem pedir por e-mail. Vocês estão vendo aqui na lição 2, autoridade religiosa. Eu estou começando com a segunda pergunta. Como foi que o Novo Testamento chegou até nós? E nós estudamos João 17, 6 a 8, João capítulo 14, 25 e 26, capítulo 16, 12 e 13. E agora nós estamos prontos aqui embaixo para Efésios capítulo 3, 3 a 5. Para vocês que já têm o esboço na mão, nós vamos acrescentar mais algumas passagens para esta leitura. Ok. Eu vou dar continuação, eu imagino que a maioria estão de volta, espero que todos estão aqui. Efésios capítulo 3. Antes de ler, vamos responder as duas perguntas. Quais são as duas perguntas? Quem está falando? Quem está ouvindo? Até se olhar em capítulo 1, versículo 1, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo, e no final do versículo 1 diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, se você quer saber quem são essas pessoas, inicialmente, leia Atos capítulo 19, quando essas pessoas se tornaram cristãos no livro histórico de Atos. Esta congregação começou em Atos 19. Então, temos Paulo, alguns anos depois de Atos 19, escrevendo uma carta para a igreja, para ajudá-los a aperfeiçoar seu andar com Jesus. Agora, em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo novamente vai identificar si mesmo como quem está falando, e ele vai identificar algumas pessoas específicas que estão lendo a carta, que são cristãos. Em versículo 1, Efésios 3, 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então, Paulo falando, mas quem está ouvindo? São os gentios. Gentios é qualquer nacionalidade que não é judeu. No Novo Testamento identifica dois grupos de pessoas principais: judeus e não-judeus. E os não-judeus eram chamados de gentios. Então, dentro do livro de Efésios, você vai encontrar judeus e não-judeus que se tornaram cristãos. E neste momento da carta, Paulo está falando com os não-judeus, os gentios. Veja o que ele falou no versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Qual a responsabilidade que o apóstolo Paulo tem para com a igreja de Éfeso? Versículo 3. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. O apóstolo Paulo diz que a responsabilidade dele como apóstolo era pegar esta informação, o mistério que está na cabeça de Deus, e ele vai receber de Deus por revelação. E o que Paulo fez com a informação que ele recebeu de Deus? Versículo 3, o que Paulo fez? Como eu já lhes escrevi em poucas palavras. Por que nós temos o Novo Testamento aqui em nossas mãos por escrito? Porque os apóstolos escreveram o Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. Nós vimos na semana passada, João capítulo 20, versículo 30 e 31, onde o apóstolo João diz: Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que vocês possam crer que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. O João escreveu também. 1 Coríntios 4, 6, Paulo diz: eu aprendi a não ultrapassar o que está escrito, entre vários outros. Os apóstolos receberam uma informação e eles colocaram por escrito. Agora, a pergunta é, como nós vamos entender o que foi escrito pelos apóstolos? Leia o próximo versículo. Efésios 3, versículo 4, Paulo continuou: ao lerem isso,
vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual é a nossa responsabilidade para com a Bíblia? Nós temos que ler. É simples. Se você quer entender o que a Bíblia diz, você tem que ler a Bíblia por si mesmo. E é o que eu estou fazendo com vocês hoje à noite, lendo. Ler o livro todo, procurar as palavras repetidas para ver o tema. Vamos comparar as palavras, deixar a Bíblia interpretar, explicar si mesmo. Nós vamos sempre perguntar quem está falando, quem está ouvindo, e deixa a Bíblia falar. E você pode entender. Paulo diz que ele recebeu a revelação, versículo 3, ele colocou por escrito, e quando nós lermos, nós vamos entender. Agora, deixe-me fazer uma observação sobre nossa situação no mundo hoje. Nós temos dois campos religiosos meio contrários um ao outro, e eu vou falar, mas é delicado eu falar dessas coisas. Eu quero falar com humildade, eu não quero criticar, condenar, não quero me exaltar. Deus é o único juiz, mas eu quero conversar sobre algo que eu acho que vocês já sabem. Nós temos um lado na nossa sociedade, catolicismo, são nossos amigos, eu amo eles, são meus vizinhos, temos boas amizades, mas se você fala lá na liderança de nossos amigos da Igreja Católica, a liderança católica fala que você não pode entender a Bíblia, você não pode. Mas você pode chegar na missa e o padre vai explicar a Bíblia para você. Então, por 500 anos tem sido falado aqui no Brasil que o povo não consegue entender a Bíblia. Então, o povo, algumas estão começando a ler a Bíblia bastante, que bom. Mas algumas pessoas ainda estão com a Bíblia aberta no prateleira em Salmo 91 e eles não estão lendo a Bíblia porque eu não vou entender a Bíblia. Já li alguma coisa, não entendi nada. Então, eles vão delegar a explicação da Bíblia para outra pessoa. Mas, de acordo com a Bíblia, em versículo 4, diz, quando ler, você pode entender. Nós somos capazes de entender a Bíblia sem mais alguém explicar para nós. Então, este é um lado da sociedade. E não é crítica, é simplesmente como algumas pessoas pensam. Agora, do outro lado da sociedade, eu estou falando tipo pentecostal, protestante, evangélico. Eles falam isso. Você não pode entender a Bíblia. A menos que você ore primeiro e pedir que o Espírito Santo te ilumine. Então, ore, pede que o Espírito te ilumine e depois vamos ler a Bíblia. E quando você ler, você vai entender. E qualquer coisa que você entendeu é porque o Espírito Santo explicou para você. Agora, pega uns 10 pessoas diferentes que vão fazer isso sobre um versículo. Todos vão orar, todos vão afirmar que tem o Espírito Santo, todos vão ler. E eles começam a explicar que o versículo significa isso, ou significa aquilo, ou significa outra coisa. Eles têm 10 explicações diferentes. Porque eles não perguntaram quem está ouvindo e quem está falando. Eles não leram o filme inteiro, eles só leram um pedaço. E eles vão tirando conclusões erradas. Mas eles vão afirmar, eu entendi e você não entendeu, porque eu orei e eu tenho o Espírito Santo mais do que você, então eu estou certo. E assim é a nossa briga religiosa hoje. É muito triste isso. Mas eu quero mostrar uma coisa interessante no texto, versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender. Você não tem que orar para entender a Bíblia. Você não precisa do Espírito Santo para entender a Bíblia. Se for preciso ter o Espírito Santo para entender a Bíblia, como alguém que não é cristão, como vai entender a Bíblia para se tornar cristão se não entende a Bíblia sem o Espírito Santo, pois ele não tem o Espírito Santo? Está vendo como fica complicado? A Bíblia diz que você pode entender o Espírito Santo, entender a Bíblia sem orar, sem alguém explicar para você. Ele diz quando ler pode entender. Agora, deixe-me deixar isso super claro para todos. Como eu sei disso? Eu pergunto, essas palavras na sua Bíblia são as palavras de quem? É de Deus, a palavra de Deus, eu sei. Mas as palavras de quem, especificamente? As palavras do Espírito Santo. E o Espírito Santo colocou aqui para explicar a vontade de Deus. Será que o Espírito Santo precisa explicar o Espírito Santo? Eu acho que não.
Se o Espírito Santo não foi claro a primeira vez, você acha que ele vai ser claro a segunda vez tentando explicar si mesmo? Ele não será. Mas o Espírito Santo foi claro a primeira vez. Essas são as palavras dele. O que nós temos que fazer é ler. E nós somos capazes de entender. Se você tomar o tempo de ler o livro todo e perguntar quem está falando e quem está ouvindo para não tirar nada de contexto. Vamos ler o próximo versículo, Efésios 3, versículo 5. Esse mistério, agora revelado ao apóstolo Paulo, versículo 5 diz, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Mas agora, estamos falando plano primeiro século, quando Paulo está escrevendo, diz, agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Não é interessante isso? Não foi conhecido no passado, mas agora é conhecido. Porque foi revelado para quem? Aos apóstolos e profetas de Deus. E quem deu para eles? O Espírito Santo. Este aqui em Efésios é o cumprimento da profecia de João 16. Jesus falou com os 12. Eu estou indo embora. Quando vier o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Ou passa um tempo, o Espírito veio e o Espírito guiou eles a toda a verdade. E os apóstolos, antes de morrer, começaram a escrever o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, Romanos, assim por diante. Agora, vamos pular uns 60 anos para frente. Última página do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 22. E não está na sua folha, mas você pode talvez colocar na margem do esboço, se já imprimiu. Eu tenho todo o seu xerox aqui para entregar na próxima vez que reunimos pessoalmente. Mas a gente quebra galho hoje. Apocalipse capítulo 22, última página. Vamos estabelecer o contexto. Quem está falando? Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Deus está falando, primeiro seu anjo, para João, o apóstolo. E neste momento, quando o Apocalipse está escrito, é mais ou menos no ano 95, depois do nascimento de Cristo. Mais ou menos 60 anos depois da ressurreição de Jesus. E neste momento que João está escrevendo o livro de Apocalipse, ele é o último apóstolo vivo. Tiago, capítulo, Atos 12, Tiago foi morto. E vai acompanhando o Novo Testamento e a história. Todos os apóstolos foram mortos até este momento. João, o último apóstolo vivo, e ele vai colocar o último toque na Bíblia, e a Bíblia vai fechar toda a verdade entregue pelo Espírito Santo. A Bíblia começou no começo, em Gênesis capítulo 1 e 2, num lindo jardim, no paraíso, com o homem junto com Deus, mas o pecado estragou tudo. Então nós temos a história da Bíblia toda. Quando chegamos em Apocalipse 22, ele termina com o paraíso, o jardim, com a árvore da vida, tudo reconciliado, e a Bíblia fecha. Veja como João encerrou a revelação do Espírito Santo para a humanidade. Apocalipse 22, versículo 18 e 22. Estão todo mundo lendo junto? Ele diz, Apocalipse 22, 18, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa que estão descritos neste livro. O que nós não devemos fazer com este livro? Nós não devemos acrescentar nada e nós não devemos tirar nada, porque ele é completo. E até a última página da Bíblia diz, se alguém acrescentar algo à palavra de Deus, ou tirar algo, Deus vai castigar a pessoa. Agora, pense um pouquinho sobre o Alcorão,
o livro dos Mormons, Allan Kardec, ou qualquer um. Você lembra daquela linha de tempo que colocamos no quadro branco semana passada e todos aqueles fundadores afirmando que Deus falou comigo, não, Deus falou comigo, não, Deus falou comigo. E é por isso que temos todas essas igrejas hoje. Seus fundadores estão deixando a Bíblia de lado, ou eles carregam a Bíblia, mas eles colocam a Bíblia de lado dizendo Deus fala comigo. E seja o que for que eles acham, que pensam na cabeça, eles falam e formam novas igrejas. Sabe, quando eu tinha uns 18 e 19 anos, eu estava vendo tudo isso aí, eu estava em confusão, não sabendo qual igreja está certa e qualquer igreja está errado. Quando eu olhei só dentro da Bíblia, eu vi que toda a verdade está na Bíblia e Deus não está falando com ninguém hoje. Eu apaguei todo aquele quadro branco e eu voltei para ser simplesmente um cristão. Eu vou só ouvir a Bíblia e mais nada, porque a Bíblia toda é sobre Jesus. João capítulo 1 diz que Jesus é nosso Criador, faz parte da divindade de Deus, se fez carne, Ele é o único que viu Deus, o único que pode explicar Deus para nós. E para a gente ouvir Jesus, Ele falou com os apóstolos, e depois de falar com os apóstolos, Ele foi embora e enviou o Espírito Santo para eles. Então, deixe-me mostrar um gráfico para vocês, um pensamento que nós vamos destacar nesta lição. Na segunda página do esboço, no lado direito, fala aqui sobre Jesus, e Jesus, pelo Espírito Santo, falou com os apóstolos, e eles escreveram o Novo Testamento. Este é o que aprendemos até agora. O que nós vamos aprender nesta segunda pergunta é a primeira pergunta da lição. E nós vamos falar sobre o lado esquerdo, que Deus, por meio do Espírito Santo, falou com os profetas da antiguidade e escreveram o Velho Testamento. Vamos voltar para o começo desta aula e nós temos a primeira pergunta. Como foi que o Velho Testamento chegou até nós? E para investigar isso, vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Tem sua Bíblia pronto? Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 1. E presta atenção como este escritor, inspirado por Deus, pleno primeiro século, como ele vai começar a carta dele no primeiro século. Ele começou isso no versículo 1. Há muito tempo. Ou, em algumas traduções, talvez está usando outra tradução que diz antigamente. Ou talvez naquela João Ferreira de Almeida. Outrora, há muito tempo, Deus falou. Muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nessa leitura é interessante porque em 2 versículos ele fala como o Velho Testamento chegou. E, no versículo 2, ele fala como o Novo Testamento chegou. Em versículo 1, o autor, aqui, fazendo parte dos escritores do Novo Testamento, ele diz, outrora, antigamente, há muito tempo, Deus falou. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Vamos analisar isso um pouquinho. Antigamente, antes do primeiro século, Deus falou várias vezes. Ele falou com Adão e Eva, ele falou com Caim e Abel, ele falou com Noé, ele falou com Abraão, Isaac, Jacó, José e assim por diante. Rei Davi, Salomão. Deus falou por séculos, vez após vez após vez. Deus falou várias vezes. E o texto diz que Deus falou de várias maneiras. Quais maneiras Deus falou no Velho Testamento? Através de sonho, através de visão, através de uma nuvem, através de... Eu já falei sonho. Que tal com Balaão? Deus tinha um senso de humor e usou um burro para ensinar um profeta. A voz de Deus saiu do burro. Deus falou de diversas maneiras. Ele falou várias vezes
e de muitas maneiras no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, presta atenção no versículo 2, mas nesses últimos dias, nos dias que o autor de Hebreus está escrevendo, diz, nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho. Deus falou uma vez e uma maneira. Como Deus fez isso? Ele transmitiu as palavras para Jesus. Jesus foi embora e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo entregou o restante, toda a verdade aos apóstolos. Os apóstolos colocaram por escrito e terminou. Deus não vai falar várias maneiras e N maneiras diferentes e várias vezes hoje em dia. Ele não vai. Ele diz, eu vou falar pelo Espírito aos apóstolos. Ele falou e foi escrito. E a última página diz, não acrescenta e não tira. Agora, nós temos uns 15 minutos e nós vamos para o terceiro ponto desta lição. O terceiro ponto, a pergunta para nós aqui é qual é a relação que existe entre o Velho e Novo Testamento. E tem duas passagens lá, mas eu gostaria acrescentar alguma coisa nesta lição que eu acho que vai aperfeiçoar nosso conhecimento. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês refletirem. Qual é a diferença entre o Velho e Novo Testamento? Por que tem dois testamentos? Qual é o conteúdo principal do Velho e qual é o conteúdo principal do Novo? Vamos refletir em algumas coisas simples. No Velho Testamento tem mais de 300 profecias sobre Jesus. Ele está chegando. Tipo Miqueias, capítulo 5:2, ele vai nascer em Belém. Tipo Isaías, capítulo 7, ele vai nascer de uma virgem. Tipo Isaías 53, ele vai ser morto, sepultado e ressuscitado. Entre várias outras profecias. Mais de 300 profecias. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, você vai ver que essas profecias foram cumpridas. Tipo, Salmos 22 diz que seus pés e mãos vão ser furados. E vai lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, seus pés e mãos foram furados na cruz. E assim por diante. O Velho Testamento são as profecias do Cristo, o Novo Testamento as profecias cumpridas. Mas tem algo mais do que isso. Vamos voltar para Deuteronômio, capítulo 5, para ver para quem foi entregue a velha aliança, o Velho Testamento. Vamos para Deuteronômio, o quinto livro do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e número 5. Deuteronômio, capítulo 5. E vamos ver para quem a velha aliança foi dada. Eu não sei quantos de vocês são dono de casa própria e quantos estão alugando. Mas eu aluguei casas por vários anos, por uns 9 anos, até Deus me abençoou comprar minha própria residência. Mas durante 9 anos, eu alugando, eu fui lá no cartório, eu assinei o contrato, tinha fiador e carimbado e tinha um valor de aluguel lá. Quem é responsável em pagar aluguel? Eu assinei, eu sou responsável, não você. Eu não posso. Ninguém pode cobrar de vocês pagar meu aluguel quando o contrato é entre eu e o dono da casa. Mesma coisa com Deuteronômio. Deuteronômio, se você lembra, Deuteronômio são duas palavras gregas colocadas junto. Deutero significa segunda, nômio em grego significa lei. É a lei de Deus entregue pela segunda vez. Os 10 mandamentos, as tábuas, os 613 leis do Velho Testamento foram entregues em Êxodo capítulo 20 pela primeira vez para aquela geração que saiu do Egito. Mas aquela geração desobedeceu a Deus e Deus deixou eles perambulando no deserto por 40 anos porque eles não queriam entrar na terra prometida. Então, depois de 40 anos, os adultos morreram, os jovens cresceram, uma nova geração na praça e antes de morrer, Moisés entregou a lei de Deus pela segunda vez. Então, olha em Deuteronômio capítulo 5 e vamos ver que esta velha aliança, esta aliança do Velho Testamento é entre quem? Quem assinou? Capítulo 5, versículo 1. Então Moisés convocou todo o Israel. Israel foi convocado, não os americanos nem os brasileiros. E diz, ouça, Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor,
o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Esta aliança do Velho Testamento não foi feita com Adão e Eva, nem Noé, nem Abraão. Esta foi feita com este povo reunido no Monte Horebe. Deus assinou, os israelitas assinou, contrato feito. Não tem nada a ver comigo. É para o meu conhecimento. Eu não assinei, eu não tenho que pagar este aluguel. E quando vocês vão lendo, logo em seguida, ele começa os 613 leis, iniciando com os 10 mandamentos. Interessante. Agora vamos pular para frente na história. Isso aqui é mais ou menos 1.300 anos a 1.400 anos antes de Jesus nascer. Então o povo pegou esta aliança nos dias de Josué, entrou na terra prometida e nós temos a pátria israelita. Mas 600 anos antes de Jesus nascer, algo aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Capítulo 31. Vamos ver o que o povo israelita fez com este contrato. Este contrato foi quebrado. Este contrato foi anulado. Por desobediência. Deus, em Jeremias, que se ler com cuidado, Deus usa a ilustração de um casamento. Deus colocou uma aliança. Ele prometeu, Israel prometeu lá em Deuteronômio, e Israel se tornou adúltera, infiel à aliança. E Deus tirou a aliança e divorciou, mandou para a Babilônia. E veja, enquanto Babilônia está atacando Jerusalém, escravizando eles para os próximos 70 anos, veja o que Deus falou para Israel ao sair da pátria. Jeremias 31, versículo 31. Ele diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando o tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. E ele vai falando mais. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu povo ou o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, aqui temos uma profecia. Deus diz: Israel, vocês quebraram esta aliança, vocês ficaram divorciados. Mas eu vou fazer uma nova aliança, e é bem diferente da primeira aliança. Desta leitura que estamos vendo aqui, nós vamos ver esta leitura idêntica no livro de Hebreus. Vamos pular para o Novo Testamento agora, livro de Hebreus, e vamos ver esta mesma leitura novamente, e nós vamos ver que a nova aliança veio. Hebreus capítulo 8, Novo Testamento. O contexto maior de Hebreus é um grupo de cristãos, judeus, que estão seguindo Cristo, mas são tão perseguidos que eles decidiram voltar para a velha aliança, abandonar Cristo. Então o livro de Hebreus inteiro é para convencê-los: não volte para o Velho Testamento, fique com Jesus, mesmo que você morra, porque fica na nova aliança para viver eternamente. O Velho Testamento, o sangue de bodes e animais não vai te salvar, é só o sangue de Cristo. Então é um argumento de um livro inteiro para manter os judeus cristãos do primeiro século fiel. E veja o que ele lembrou deles em Hebreus capítulo 8, versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Onde nós lemos isso?
Jeremias 31. Eu vou continuar. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque eles me conhecerão desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E o autor de Hebreus termina assim: chamando nova esta aliança, ele se tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquada, envelhecido, está a ponto de desaparecer. Então nós temos no Novo Testamento uma nova aliança, e no Velho Testamento uma velha aliança. A velha foi quebrada, uma nova foi feita. Agora, quando a nova aliança foi feita, abre sua Bíblia, Mateus capítulo 26, e Jesus vai explicar quando a nova aliança começa. E depois que a gente afirma isso, nós vamos voltar para o esboço e olhar no livro de Gálatas. Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 26, Jesus está reunido com os 12, participando na Páscoa, acabou de lavar os pés deles, Judas vai sair para traí-lo e daqui a pouco, no próximo capítulo, Jesus vai ser preso e crucificado. Mas em Mateus 26, Jesus está com os 12 comendo a Páscoa e ele vai instituir a ceia do Senhor. E veja Jesus falando, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos seus pecados. Quando a nova aliança foi estabelecida? Com a morte de Jesus na cruz. Quando ele morreu na cruz, é o sangue dele, é o sacrifício dele que perdoa pessoas agora. Não é daquela sangue de bode, de touro sacrificado no altar no Velho Testamento. Então pensem nisso. Todo mundo, antes da cruz, estão debaixo da velha aliança. Inclusive o ladrão que estava morrendo na cruz, porque Jesus não morreu ainda. A aliança não começou. E Jesus perdoou o ladrão igual que perdoou qualquer pessoa no Velho Testamento. Mas, quando Jesus morreu na cruz e seu sangue foi derramado, a nova aliança começou. E saiu do túmulo e o evangelho foi pregado por toda parte. Agora, vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 3, e a razão que eu quero levantar Gálatas capítulo 3 é porque a igreja do primeiro século tinha um problema. Judeus se tornaram cristãos e trouxeram o Velho Testamento com eles. E não-judeus, gentios, se tornaram cristãos e estão juntos na mesma congregação. E eles estão brigando, porque os judeus dizem tem que obedecer ao Velho Testamento. E os gentios dizem, eu nunca ouvi falar do Velho Testamento. Eu só conheço sobre Jesus morto na cruz. E tem um conflito acontecendo. E se você quer entender o conflito, nos maiores detalhes, leia Atos capítulo 15. Tiveram uma reunião entre os apóstolos para resolver este conflito sobre seguir ou não o Velho Testamento. E o conflito maior era sobre um assunto que se chama circuncisão. No livro de Gálatas, este assunto é detalhadamente explicado sobre seguir o Velho ou Novo Testamento. Então nós vamos olhar em Gálatas capítulo 3 e deixar o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, resolver este conflito. Agora, antes de ler, nossos 40 minutos estão quase terminando. Então, o que eu vou fazer com a sua compreensão? Nós vamos fechar esta reunião de novo. Eu vou fechar, vocês vão entrar e eu vou ensinar por mais uns 15 minutos. E depois, deixe-me dar um intervalo para vocês, para tomar um café ou um lanche em casa por uns 10, 15 minutos. Então, a gente vai dar continuação. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fechar a reunião. Para esta reunião não fechar sozinho e deixando a gente questionando o que aconteceu. Eu vou fechar,
Todo mundo vai entrar imediatamente de novo. Vamos começar Gálatas 3 por uns 15 minutos. Depois vamos tirar um intervalo até a gente terminar às 10 horas hoje à noite, como a gente faz toda terça-feira. Muito obrigado pela compreensão. Já voltamos. Ok, estamos voltando. Vocês são velozes. Alguns de vocês são mais velozes do que outros. Muito obrigado pela ajuda. Vocês vão ficar craque. Até se vocês querem usar este sistema para fazer grupos pequenos de estudo bíblico com amigos sem sair de casa, é só... vocês todos têm seu próprio número de identidade. É só explicar para outros a baixar e dar seu número. E você pode criar gratuitamente um estudo bíblico com outras pessoas usando esse sistema também. Por 40 minutos é gratuito. Se você quer um tempo ilimitado, eles vão cobrar tanto por mês. E você pode ficar por horas conversando sem interromper. Ok. Estamos quase prontos lá. Eu estou me colocando uma alarme aqui para mim não esquecer quando parar aqui. A gente faz um intervalo daqui a pouco. Ok. Bom, imagino que todo mundo está chegando de volta. Tão bom ver seus rostos. Alguns de vocês aparecem em vídeo. Outras pessoas têm aquela foto da linda família. Muito obrigado por participar. Todo mundo está de volta. De novo, nós estamos analisando este terceiro ponto, e nós vamos ler Gálatas capítulo 3, 23 a 25 junto, e logo em seguida nós vamos para Gálatas capítulo 5. E a razão que queremos ler essas leituras é para ver os apóstolos em ação, com a ajuda do Espírito Santo, resolver um conflito da igreja em pleno primeiro século. O que eles vão fazer? Vão ver o que a Bíblia fala. Vão ver o que o Espírito fala e não os homens. Os homens estavam falando no primeiro século, causando problemas. Então Paulo vai ajudar-lhes a resolver o conflito. Então, eu estou em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 até 25. E só para estabelecer o contexto aqui de Gálatas, quem está falando? Se você olhar em capítulo 1, versículo 1, nós temos o apóstolo Paulo, que está escrevendo. E no versículo 2 diz: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então Paulo não está escrevendo para uma congregação da igreja, ele está falando com as igrejas da Galácia. Galácia era uma região, o tamanho do Paraná, com várias congregações, e ele escreveu uma carta para falar com todos. Várias cópias foram feitas e enviadas por todo o estado para as pessoas ouvir a palavra de Deus sobre o conflito que estava acontecendo nas congregações. Agora vamos ver qual é o conflito. E o conflito acontece porque essas congregações são compostas de judeus e não judeus, cristãos, juntos, e tem um conflito cultural entre eles. Gálatas capítulo 3, versículo 23, vamos lendo. Antes que viesse essa fé, então nós temos Paulo falando antes de Jesus, antes da fé, ele está falando sobre antes, lá outrora, antigamente, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia ou da tutela, de acordo com sua tradução mais antiga, da tutela, da custódia da lei. Nela encerrados até aquela fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, ou algumas traduções diz aio. A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais debaixo do tutor. Estamos falando do Velho Testamento da lei. Para vocês que estão usando uma tradução mais antiga, tipo João Ferreira de Almeida, ele diz que estamos debaixo da tutela. A tutela era um guardião, alguém responsável, tipo um babá.
Eu lembro, se você é como eu, quando nossos filhos eram pequenos e minha esposa e eu queríamos sair para assistir cinema, nós deixamos nossos filhos pequenos com a tutela, com a babá para cuidar deles. Quem era o babá dos judeus antes de Jesus chegar, antes da fé? A lei de Moisés cuidava deles. Diz, faça isso, não faça isso. E eles dizem, sim, senhor. O Velho Testamento cuidou de Israel como se fosse um babá. Era custódio deles. Agora, no versículo 24, tem mais uma palavra, talvez desconhecida. Está no João Ferreira de Almeida, diz que assim a lei foi o nosso aio. Aio é uma palavra antiga para dizer guia, tutor, alguém que vai te instruir, que vai te mostrar o caminho. A mamãe vai pegar a mão da criança e atravessar a rua guiando. A lei de Moisés guiava o povo como um tutor. E para onde estava guiando o povo? Versículo 24 diz assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei guiou a gente até Cristo. E quando a lei apresentou o povo israelita, ou qualquer pessoa para Cristo, Cristo este é o povo este é Cristo, o tutor foi embora. A lei foi embora. E então ele terminou em versículo 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, a pergunta, baseada nesta leitura, nós vamos seguir a velha aliança ou nós vamos seguir a nova aliança? Nós vamos seguir Moisés ou nós vamos seguir Cristo? A resposta é óbvia, nós vamos seguir só Jesus e nós vamos seguir a nova aliança. Então, eu não estou debaixo da velha aliança hoje. Eu não tenho que obedecer os 10 mandamentos. Agora, eu sei que isso parece chocante. Não tenho que obedecer aos 10 mandamentos. Mas sabe, os 10 mandamentos são excelentes. Mas sabe uma coisa que Cristo fez? Cristo repetiu no Novo Testamento 9 dos 10 mandamentos, mas de uma forma bem superior. A lei de Cristo é muito superior ao que Moisés ensinou. Por exemplo, se você vai ler o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus vai falar com os judeus reunidos, ele vai falar, ouvistes que foi dito, não matarás. E ele cita um dos 10 mandamentos. Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se errar contra seu irmão, você é um assassino. Jesus diz, você nem matou ele, mas você é um assassino se você odeia seu irmão. A lei de Cristo é superior. Mais tarde, em Mateus capítulo 5, Jesus diz, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Está vendo? A lei de Cristo é muito superior. É interessante que Jesus repetiu 9 dos 10 mandamentos, mas de uma forma muito superior. Não de uma aplicação física exterior, mas de uma aplicação interior. Ele queria limpar os pensamentos para a ação não acontecer no exterior. O Velho Testamento muito exterior, Novo Testamento muito interior. E qual lei ele não repetiu no Novo Testamento? A lei do sábado. Nenhum lugar no Novo Testamento ele obriga o povo a guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado é de Deuteronômio 5, é um acordo entre Deus e o israelita para guardar o sábado, e se ler sobre o sábado em Deuteronômio 5, é para o israelita parar uma vez por semana, descansar e lembrar que Deus tirou eles do Egito. Era o dia de louvor, dia de celebração, de lembrar do poder de Deus para nos tirar da escravidão, e eles agradeciam a Deus. Eu não sou israelita, eu não fui tirado da escravidão do Egito, não tinha o sangue do cordeiro nas minhas portas no Egito. Esta é uma aliança do Velho Testamento. Quando olhamos no Novo Testamento, nós temos um outro cordeiro, e o sangue dele foi derramado, e ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e é uma nova aliança. Então, eu vou celebrar a ressurreição de Cristo. Eu vou celebrar no primeiro dia da semana sua ressurreição, como Atos 20, versículo 7 fala, como 1 Coríntios 11. Vamos tomar a ceia e lembrar que Deus nos tirou da escravidão do pecado sobre o sangue do Cristo morto na cruz. Nada a ver com aquela do Egito. Este é um outro antigo. Este é diferente. Agora, com tudo isso, de coisa preparatória, vamos para o conflito das igrejas da Galácia. Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5. Versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecem firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Do que ele está falando? Liberdade, escravidão. Ele está falando do tutor, do aio, da tutela, que é o babá que cuidava. Nós fomos libertos daquilo, libertos do Velho Testamento. Nós não temos que seguir o Velho Testamento, vamos ouvir Cristo no Novo Testamento. Mas o povo que queria se submeter àquilo novamente, e Paulo diz: ok, você precisa de um babá de novo? Está brincando, nós estamos libertos em Cristo. Então ele continua e mostra o conflito dessas igrejas. Versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procurem ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Ele levantou um assunto entre N assuntos que ele poderia ter levantado. Qual foi o assunto que ele levantou? Circuncisão. Eu não sei se todo mundo sabe o que é circuncisão. Talvez uma palavra mais moderna conhecida é fimose. Antigamente, em Israel, como cada israelita assinou a aliança com Deus. Onde está o contrato? Onde está o documento? Onde está o carimbo em cartório que eu sou obrigado a obedecer ao Velho Testamento? Era circuncisão. E cada vez que nasceu um menino macho em Israel, quando o neném tinha 8 dias de idade, eles pegaram o órgão masculino, o pênis, e eles tiraram a pele do prepúcio, eles cortaram, fizeram uma cirurgia. E a criança chorou, mas ele não lembra de nada de dor, sendo adulto, era esquecido. Mas todo israelita tinha circuncisão, fimose, e era uma aliança, uma marca de aliança entre Deus e o povo israelita. Agora, nós estamos aqui em Gálatas, e todos esses judeus que foram circuncidados no 8º dia da vida, eles são adultos agora. E eles estão se tornando cristãos e seguindo Cristo, mas ainda agarrados no Velho Testamento por tradição de todo ano guardar Páscoa e Pentecostes e assim por diante. E por tradição de 1500 anos nós vamos circuncidar nossos nenéns, é o que um judeu faz. Mas agora ele participa de uma congregação da Igreja de Jesus Cristo, e a metade da congregação são não-judeus, e nenhum destes gentios tem circuncisão. E o judeu achou que para ser aceitável a Deus, para ter aliança com Deus, todo mundo tem que ter circuncisão. O que o judeu fez foi isso. Ele foi folhando no Velho Testamento, pegou alguma coisa e trouxe para o Novo Testamento e obrigou os cristãos não-judeus a praticar circuncisão. Então ele diz: irmão, você segura ele, eu vou pegar a faca e nós vamos fazer uma cirurgia para todos esses. E eu te falo, eles tinham uma briga na igreja. Alguém diz: não vai me tocar, fica longe daquela faca. E eles estão literalmente brigando para resolver o conflito. Eles tiveram uma reunião em Jerusalém, em Atos 15, o Espírito Santo falou aos apóstolos, foi escrito na carta que circuncisão faz parte do Velho Testamento. Veja de novo, vamos ler a leitura e isso vai ficar bem claro. Versículo 2, Gálatas 5, versículo 2. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Não é interessante isso? Se vamos voltar para o Velho Testamento, para obrigar a circuncisão, de nada Cristo se servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Eles não queriam isso, eles nem conseguiram obedecer os 613 leis. Então Paulo disse em versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Se você quer perder sua salvação,
em Cristo. É só voltar para o Velho Testamento e negligenciar o Novo Testamento. Todo mundo hoje, eles falam Jesus, mas muitos estão praticando Moisés ainda. Nós vamos seguir Moisés ou Jesus? Esta é a pergunta. Paulo disse, você vai obrigar pessoas a ter circuncisão, você vai cair da graça, você vai perder sua salvação. Agora, deixe-me, antes do nosso intervalo, deixe-me levantar alguns assuntos para vocês refletirem sobre como o povo hoje no mundo, nas diversas igrejas, estão falando Jesus, mas praticando Moisés. E por causa disso está dividindo eles. Se nós podemos deixar o Velho Testamento no Velho Testamento e só seguir o Novo Testamento, nós vamos ver o povo Guarapuavano e em Cantagalo e outros lugares unir e ser uma igreja. Nós não temos que reunir no mesmo prédio, pode reunir na sua casa, diversos prédios diferentes, mas todos nós vamos falar a mesma coisa, porque nós vamos seguir somente o que a Bíblia diz. Mas, deixe-me levantar algumas coisas para vocês refletirem. Até eu vou perguntar, nós temos que viajar para Jerusalém uma vez por ano e celebrar Pentecostes e Páscoa e Tabernáculos. Nós temos que fazer isso? Ou não, porque está no Velho Testamento. Isso é algo que os judeus fizeram. Que tal isso? Nós temos que construir um templo que tem um santo lugar, santíssimo lugar, que só um homem pode entrar lá uma vez por ano e oferecer um sacrifício a Deus enquanto nós ficamos fora. É assim? A gente constrói um templo, uma casa de Deus, e lá dentro Deus habita? Não, essa é do Velho Testamento. Assim era nos dias de Davi, Salomão e Moisés. Hoje, no Novo Testamento, quem é o templo do Espírito Santo? Nosso próprio corpo, diz 1 Coríntios 3. Ou todos nós juntos, o povo, é o templo do Espírito Santo. Aquela prédio com a placa em algum lugar é argamassa e tijolo. A igreja está bem aqui. Nós, o povo, é a igreja. Está vendo a diferença entre o Velho Testamento e o Novo? Um templo construído em Jerusalém, ou o templo do Espírito, bem diferente. Que tal isso? Quando a gente pecar, nós temos que sacrificar um touro, um bode, uma ovelha num altar para ser perdoado, espalhando sangue num altar. Não, é do Velho Testamento. Nós estamos debaixo do Novo Testamento e o sacrifício de Cristo na cruz. Que tal isso? E vai começar a ficar meio sensível daqui a pouco. Será que a gente tem que guardar o sábado hoje? Onde está essa ideia de guardar o sábado? Êxodo 20, Deuteronômio 5. Oh, Velho Testamento. O que o Novo Testamento fala? Primeiro dia da semana, a igreja se reuniu para tomar a ceia e celebrar a ressurreição. É uma outra aliança. Que tal essa? Nós temos que dar o dízimo hoje em dia? Sabe, tanto o Velho e Novo fala sobre ofertar para a obra de Deus, sustentar missionários e fazer caridade e benevolência, eu sei. Mas onde a Bíblia fala sobre dízimo? Deixa-me pensar. Malaquias 3:10. Onde está Malaquias 3:10? É o último livro do Velho Testamento, não é do Novo. Até se você tomar o tempo e ler Malaquias 3, 8, 9 e 10, bem devagarzinho, você vai ver que diz, traz os dízimos à casa do Senhor. Não é dízimo, é dízimos. No Velho Testamento, os israelitas tinham que dar 3 dízimos. Eles deram 30% da sua renda. Eu estou tentando não ser crítico hoje, mas hoje quem é crente nem obedece nem o Velho Testamento corretamente. Porque se vai cobrar dízimo de alguém, é 30%. Mas nós não temos que dar o dízimo hoje. Essa é da velha aliança. Quando nós lemos no Novo Testamento, o Novo Testamento fala sobre oferta também. Mas ele fala tipo Mateus 6, dá em secreto, para que seu pai vê. Eu nunca quero saber quanto é a sua oferta entre você e Deus. Não é quem tem 50 para Jesus, olha, vamos fazer um leilão no culto. Não é nada disso. Em secreto. E quando a gente lê em 1 Coríntios 16, nós vamos ofertar de acordo com nossa prosperidade no primeiro dia da semana para fazer a obra de Deus. O 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, diz que nós vamos dar com liberalidade, com generosidade. Não tem um valor específico falado.
Você tem que decidir quanto você vai ofertar. E eu não quero saber. Entre você e Deus. Talvez é 5, talvez é 10, talvez é 15. Para mim, pessoalmente, eu decidi com 18 anos, eu nunca vou dar menos de 10%. Eu vou dar 10, 15, 20. Eu dou 20 ou mais por cento da minha renda para Deus. Eu espero que eu possa aumentar isso para a glória dele. Mas ninguém me obriga. É totalmente voluntário. Eu vou fazer discretamente só para Deus ser honrado. Mas, está vendo a diferença? Novo Testamento não cobra dízimo em nenhum lugar. Que mais? Que tal o uso de instrumento musical? Eu levantei isso semana passada. Alguém diz, por que a gente não toca um violão, órgão, símbolos no culto de louvor? Onde a Bíblia ensina isso? Alguém viu isso no Novo Testamento? Não está no Novo Testamento em nenhum lugar. Se alguém diz, nós devemos tocar instrumentos, louvor a Deus, eu pergunto, onde a Bíblia fala isso? Salmo 150. Eu sei. Eu sei. E onde fica Salmo 150? Lá no Velho Testamento. O Velho Testamento, os judeus não podiam tocar instrumentos. Os judeus da tribo de Judá, nenhum tocou instrumentos no louvor a Deus. No Velho Testamento, em Números capítulo 10, Deuteronômio capítulo 12 e leia 1 e 2 Crônicas, você vai ver que as únicas pessoas que tocaram instrumentos em louvor a Deus no Velho Testamento eram homens, nunca mulheres. Só da tribo de Levi, nenhuma outra tribo. Somente em Jerusalém, nenhuma outra cidade. Somente no templo. Não em qualquer bairro de Jerusalém. E somente quando a oferta queimada foi dada. Nenhuma outra oportunidade. Só isso. Então, se você quer praticar essas coisas de Salmo 150 no santuário, diz o primeiro versículo, você tem que ser um judeu. Eu não. Eu vou ficar no Novo Testamento. O Novo Testamento diz, Mateus 26, 30, eles cantaram. Efésios 5, 19, eles cantaram. Colossenses 3, 16, 17, eles cantaram. Hebreus 2, 12, eles cantaram. Tiago, capítulo 5, 16, eles cantaram. Entre vários outros. No Novo Testamento, eles só cantem, mais nada. Então, que tal a gente não acrescenta e não tira nada nova aliança? Mas estamos vendo a diferença entre o Velho e Novo Testamento. Tem N coisas que nós podíamos destacar. Vamos dar um intervalo por 10 minutos. Eu sei que alguns de vocês talvez precisem de um intervalo. Vamos ter um intervalo por uns 10 minutos e nós vamos voltar e dar continuação na aula. O que nós vamos fazer logo em seguida a nossa aula, e nós vamos para esses últimos pontos, nós vamos ver qual é o valor da palavra de Deus, nós vamos ver o que pode ser um guia religioso falso, nós vamos ver por que nós devemos conhecer a palavra de Deus, então nós vamos encerrar para hoje. Nós vamos encerrar às 22 horas. Então, se vocês gostariam, vamos tirar um intervalo por 10 minutos e a gente já volta. Eu vou desligar a tela e assim quando nós começamos de novo, vamos ter 40 minutos e quem sabe, talvez a gente consiga terminar cedo. Se não, a gente vai parar e terminar umas 22 horas a gente vai encerrar. Muito obrigado pela compreensão e daqui a 10 minutos nós estamos de volta. Bom intervalo para vocês.